Paz do Senhor, igreja. Eu gostaria de estar, então, falando a última palavra, conforme designo aqui dessa manhã, se encontra lá no Evangelho de São Lucas. São Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 44, que diz assim: Já era cerca de meio-dia, quando as trevas cobriam toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol perdera o seu brilho e o véu do santuário rasgou-se. Então Jesus, com forte voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Palavra, quando eu lembro dessa palavra, quando eu tinha meus 13, 16 anos mais ou menos, aquela Bíblia que a gente recebia nas escolas, quem tem lembrança disso, só fica na lembrança hoje. Nós recebíamos a palavra de Deus nessa escola, aquela biblinha azul, verde. Alguns escarneciam quando recebiam, e eu gostava de estar lendo, e eu lia escondido, por causa de alguns que zombavam do que estava lendo. Mas na hora que eu chegava no fim de algum dos evangelhos, eu não gostava dessa parte, onde o meu mestre, onde o Senhor, em agonia, em fraqueza, em grande sofrimento, estava ali, entregando a sua vida por mim, por você. E nesse texto, olhando aqui, a qual ele cita o Salmo 31, versículo 5. Ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas pense que essa palavra para Jesus foi o momento que ele estava com uma grande dor. Como os pastores relataram aqui, ele estava esticado naquela cruz, porque aquela cruz não foi feita para ele. Aquela cruz era uma cruz que é feita sob medida. A princípio, alguns historiadores disseram que aquela cruz foi feita para Barrabás, não foi feito para o tamanho de Jesus. E Jesus então passa a ser esticado, uma das suas mãos já presa aos cravos. Alguns dizem que era pelo pulso, mas estava ali ferida uma das mãos, enquanto a outra mão esticava até chegar no outro furo que já estava preparado, e ali são cravados na cruz. Os seus pés também estavam postos um sobre o outro, e com grande dificuldade respirando. Eu não sei se Jesus, no seu corpo físico, como ser humano, como homem, conseguia ver todo mundo que estava olhando para ele naquele tempo, naquele momento doloroso. Um dos seus olhos acha que estava fechado, outros talvez estava aberto pelo sangue que descia, estava já endurecendo pelo sol escaldante daquele momento. E ele, com a sua cabeça, quem sabe que tentando levantar, e o peso do corpo e aquela força para respirar mais um pouco, para encher os seus pulmões. E naquela dor terrível, ele enchendo os seus pulmões, ele disse essa frase agora: em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali expirou. Era uma confiança que passava a entregar ao Pai. Uma confiança que eu e você nós temos que ter, irmãos. Porque lembra daquela canção: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, terei vitória. Aleluias. Porque, irmãos, a morte era um símbolo do pecado. É um símbolo do pecado. Quando nós olhamos para um velório, um corpo estendido, ou um fato que nós vemos nessa semana mesmo, que aconteceu lá em Blumenau, indignados, alguns com ódio daquele homem, alguns com tristeza na alma, aquelas 4 crianças inocentes foram ceifadas.
e nós ficamos horrorizados com a morte. A morte é o símbolo de que o homem errou, pecou. Quando o homem pecou, é o símbolo da morte. O homem passou a morrer. Mas nesse dia triste aqui, onde tinha alguém que estava vendo Jesus, o centurião, constatando o que tinha acontecido, glorificou a Deus, exclamando: verdadeiramente esse homem era justo. Era um justo que estava ali, que estava pagando pelos nossos pecados. Todo o pecado do mundo estava sobre ele, não somente o seu sofrimento, não somente todas as suas feridas, estava ali todos os nossos pecados, do passado, de hoje, todos, aquele peso enorme, nos pulmões do Mestre, estava então a conclusão. Só que antes, teve 3 horas das trevas. As trevas paravam e pensavam até num eclipse lunar. Mas ali ao mesmo tempo, também era parecido com que as trevas estavam vencendo, tinham vencido. Parece que o mal havia vencido, o Mestre estava morto. Algumas pessoas não entenderam aquilo. Infelizmente até hoje, muitas pessoas não sabem e não entendem o que aconteceu aqui. Por que Jesus morreu? Por que há um mal ainda sobre o mundo? Tem muitas pessoas que não entendem isso, não entendem o amor de Deus. Infelizmente algumas pessoas que estão também dentro da igreja não entendem ainda o sacrifício. Não estou dizendo aqui, mas algumas pessoas que a gente conhece ao longo do tempo, que nós vemos as pessoas falando coisas absurdas, pessoas que precisam conhecer o amor de Deus, e para isso nós estamos aqui. E essa igreja tem um nome forte: Semeando Esperança. É um pouquinho, uma pequena dose às vezes, uma pequena semente, como essa pequena palavra aqui. Existiam pequenas doses, pequenas sementes que Jesus disse ao longo do Evangelho. Ele disse para aquele homem que estava desesperado com a morte do seu filho. Ele simplesmente disse: vai, o teu filho vive. Algumas pequenas frases que Jesus liberou ao longo do Evangelho, que eu me lembro. Ele disse para o libertar, quando estava liberto já o gadareno, ele disse: vai para a tua casa, para os teus, para a sua família, e fala como Deus teve misericórdia de você. E simplesmente aquele homem saiu dizendo isso para as pessoas: vejam o que Jesus fez na minha vida, o que Deus fez na sua vida. Deus fez uma grande entrega. O que o Senhor fez uma grande entrega. E nessa entrega, ele sabia que a sua alma estava segura. A alma é o que Deus, Ele nos deu com o fôlego da vida. É um presente de Deus. A vida é um presente de Deus. E essa alma que nós temos, ela é indestrutível. Essa alma tem o poder dela passar pela morte. Ela pode passar por uma grande explosão. Ela pode sumir com o corpo, mas a alma continua sendo indestrutível. Ela vai passar a eternidade em algum lugar. Ou ela vai passar a estar com Cristo, ou ela vai passar na perdição, na separação eterna. E ela vai sentir, tanto quando estiver no paraíso, ou na glória do Senhor, ou como ela vai passar na eternidade, no sofrimento eterno. E sabendo disso, Jesus, Ele faz esse sacrifício para a nossa salvação. O Cordeiro Imaculado estava ali diante de Deus. Ele fez isso por você, por mim, por nós. E
quando nós lemos essa palavra, eu penso que nós não devemos ler essa palavra para tirar alguma coisa dela. Nós devemos ler essa palavra para tirar alguma coisa de nós, nos fazendo crente melhor, pessoas melhores, aquilo que vai nos transformando, nos libertando, sabendo que Cristo, Ele está na nossa vida. E essa é a palavra que Deus colocou ao meu coração. Eu fui mais edificado ouvindo, e que essa palavra continua falando ao coração dos irmãos. Esse é o dia muito especial para a minha vida, porque quando eu cheguei nessa igreja, eu pregava antes de estar aqui com os irmãos, eu estava congregando antes, eu era convidado para ministrar lá na igreja antiga, né? Eu não sabia que os planos de Deus eram aqui comigo, né? Nesse momento presente. E hoje eu também estou junto com o pastor Ismael, fazendo 7 anos de casamento. Coincide, né? O pastor foi uma visita em casa e falou assim: vocês nunca vão esquecer dessa data. Que data especial. Dia de Páscoa, e nós estamos aqui celebrando essa Páscoa, a bênção do Senhor, a vida nova em Cristo, aleluias. E nós sabemos que nós temos esperança até mesmo na morte. Porque costuma dizer assim, ó, para tudo tem um jeito, né? O país da gambiarra, para tudo tem um jeito. Só não tem jeitinho para a morte. Mentira do diabo, que Jesus deu jeito na morte. Aleluia! Não, nós passamos então a desfrutar disso, irmãos. Muito obrigado, as palmas, glorifica ao Deus Altíssimo. Amém?